Olá a todos, vamos aprender hoje como usar variáveis na linguagem Python. Inicialmente nós vamos acessar o idle, que é o nosso ambiente para poder estar trabalhando com o Python. Então, uma variável ela é criada em Python no momento que a gente atribui um valor a ela. Qual a variável mais comum que nós costumamos utilizar? É o x, né? Então eu digo, por exemplo, que x é igual a 1. Aí a linguagem já sabe agora qual é o valor desse x. Então, na hora que eu pergunto quem é x, ela responde para mim que o x é igual a 1. O que significa que o x é igual a 1? Que x é uma variável inteira. Eu posso digitar, por exemplo, uma outra variável, y, e ele vai dizer para mim que não conhece, ele não sabe quem é y, porque o y não foi definido. Então, eu preciso, sempre quando for utilizar uma variável na linguagem, dizer qual é o valor dessa variável. Por exemplo, y é igual a 100. Aí, no momento que eu quiser acessar a variável, a linguagem já conhece e sabe que que o y é uma variável inteira. Da mesma forma, a gente consegue criar outros tipos de variáveis. Então, os números inteiros, a gente sabe quem são esses números, né? São os números positivos e os negativos, sem casas decimais. Nós podemos utilizar também variáveis que são variáveis reais. 1.5, por exemplo. Se eu disser que x é igual a 1.5, então nesse momento agora o x passou a ser uma variável real. Em Python a gente chama real de float. Então, por exemplo, se eu perguntar qual é o tipo de x, ele vai responder para mim que ele é do tipo float. Se eu perguntar qual é o tipo de y, ele vai responder para mim que y é do tipo inteiro. Por quê? Porque y é 100 e o x é 1.5. Vamos lembrar que em Python a gente usa o ponto no lugar da vírgula. Então, naqueles números que nós comumente utilizamos a vírgula para indicar as casas decimais, nessa linguagem de programação nós vamos estar utilizando o ponto. Também é possível trabalharmos com variáveis que são conjuntos de caracteres. Por exemplo, se eu disser que x é igual a Python, então agora eu pergunto quem é x? E ele responde Python. E eu pergunto qual é o tipo de x? Ele vai dizer que é do tipo str. Str significa string. O que é uma string? É uma sequência de caracteres. E ainda há um outro tipo de dado, que é o tipo de dado lógico. Tá? O que é o tipo de dado lógico? É aquele que só pode assumir dois valores, que é o verdadeiro ou o falso. No caso, nós vamos trabalhar com uma variável x, que pode ser verdadeira. Verdadeiro, então, é o true. Então, quem é x? É true. Qual é o tipo de x? É bool. Bool de booleano, porque os valores lógicos na língua inglesa, né? Então, são chamados de booleanos. Boolean, que significa booleano, é um valor que é 0 ou 1, que é verdadeiro ou falso, que só pode assumir esses dois tipos de valores. Um outro tipo de valor booleano é o false. Y igual a false. Então, qual é o tipo de y? É bool. Quem é y? É false. Bom, os tipos de dados que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, eles são tipos de dados simples. Tá? Existem outros tipos em Python que agrupam diferentes valores, mas que é para uma próxima disciplina. Bom, aprendemos o que são variáveis em Python. Bons estudos!